Olá, gente, bom dia para vocês. Espero que ao amanhecer, nesse dia, tudo esteja tudo bem, em perfeita paz. E hoje tem uma mensagem para o teu coração que diz em Lucas, gente, a partir do versículo 19, que diz assim, ó: E tendo Jesus entrado na cidade de Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era o chefe dos publicanos. E ele procurava ver quem era Jesus. Mas a multidão era grande e era pequena a sua estatura. Gente, na palavra de Deus fala, gente, que Zaqueu era um homem chefe dos publicanos. E ele, por ser um chefe dos publicanos, ele era um homem da alta sociedade, um homem rico, né? Que estava ali na sociedade junto com aquelas pessoas, né? Então, gente, o que acontece? Acontece o seguinte, que Zaqueu, apesar dele ser um homem bem-sucedido, ele precisava, dentro do seu interior, ele precisava de algo. E ele ficou sabendo que Jesus ia passar pelaquela província, porque Jesus ia passar pela cidade de Jericó. Então, ao passar pela cidade de Jericó, Zaqueu ficou sabendo que ele estaria passando ali. Então, o que ele fez? Ele subiu em uma árvore para ver Jesus. Isso, ele subiu em uma árvore. A palavra de Deus diz que ele subiu em uma figueira brava. Isso, gente, em uma figueira. E ele subiu por quê, gente, que ele subiu? Mas por que Zaqueu subiu? Porque Zaqueu era de pequena estatura. Eu creio que ele era um homem bem pequeno, né? Não sei se ele era um anão, mas ele era um homem bem pequeno. Então, gente, o que acontece? Então, ao ele subir ali naquela árvore, ele viu Jesus. E Jesus também viu ele. Então, o que Jesus disse para ele? Zaqueu, desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém estar em sua casa. Então ele falou com Zaqueu, hoje eu estarei na sua casa. Então Zaqueu desceu daquela árvore ali, gente, com alegria, com muita alegria, porque ele ficou sabendo através de Jesus que Jesus ia estar ali na casa dele. Então ele desceu daquela árvore, ele desceu. Então ele descendo daquela árvore, Jesus foi para a casa dele. E Jesus falou assim com ele: hoje entrou salvação nesta casa, Zaqueu. E Zaqueu, Senhor, eu restituirei 3 vezes mais aquele que eu tenho defraudado. Zaqueu era cobrador de imposto naquela cidade. Então, a palavra diz que ele cobrava a mais do valor que havia de ter que cobrar. Então ele disse para Jesus: Jesus, eu restituirei 3 vezes mais aquele que eu tenho defraudado. Então aí Jesus disse: hoje entrou salvação em sua casa, Zaqueu. Então Jesus, ele não faz acepção de pessoas, mas Zaqueu era considerado um homem pecador, mas Jesus não fez acepção dele. Jesus entrou na casa dele e ele se arrependeu do que ele tinha feito. Ele prometeu restituir as pessoas que ele tinha roubado e entrou salvação na casa de Zaqueu, porque ele desejou em seu coração e teve uma atitude, subiu na árvore e Jesus o viu naquela árvore e restituiu a vida dele espiritual com Jesus. Tenha um abraço e fique com Deus.